Queridos irmãos, bom dia, feliz semana para todos. Estudando o livro Evangelismo, hoje vamos falar do capítulo 7, que tem como tema a mensagem e sua apresentação. E quem vai apresentar este assunto é o irmão Nilson Pinto, da AMAP. Com você a palavra, irmão Nilson, seja bem-vindo. Obrigado, irmã Alexandra. Graça e paz a todos. Eu queria desejar um bom dia e informar ou falar aos irmãos que, lendo esse assunto sobre a mensagem e a sua apresentação, me lembrou de esses dias eu conversando com um amigo e eu disse para ele que nós, como a nossa maneira, o nosso visual, posso dizer, é um cartão de visita. É uma apresentação. Por exemplo, eu atuo na área industrial. Então, sou consultor técnico de uma empresa. Quando eu chego num cliente, a primeira coisa que o cliente vai olhar, antes de eu falar alguma coisa, antes de eu me apresentar a ele vai ver o meu visual. Ele vai ver se eu estou com uma roupa adequada, ele vai observar se essa roupa está alinhada, ele vai observar se eu estou desleixado, ele vai fazer um apanhado. Por quê? Porque, e depois dele observar isso, ele vai escutar a minha voz, a minha apresentação. E quando a gente vai bagunçado para atender um cliente, a mente do cliente já vai até o estilo ou como é esta empresa. Ou seja, se eu me apresento relaxado, ele entende que é uma empresa relaxada, uma empresa bagunçada. E isso não dá credibilidade para o produto que eu vou apresentar. E quando ele observa as minhas palavras, e ele vai ali fazer uma conclusão. Realmente, a apresentação da empresa dele é uma bagunça. Ou se, por exemplo, ele olha para mim, eu estou desalinhado, mas as minhas palavras apresentando a empresa é uma boa apresentação, ele vai observar que não tem conexão entre a minha apresentação e a minha empresa. Então, um tem que estar conectado com isso. Aí eu falei para esse amigo, a maneira que nós nos apresentamos diante de um cliente é o nosso cartão de visita, é o que vai ter êxito ou não naquela visita para com esse cliente. E evangelismo, ele fala sobre, o capítulo 7 diz assim, a mensagem e sua apresentação. E tem um testemunho, foi escrito em 1880, fala da seguinte maneira, a maneira em que a verdade é apresentada, a miúde, tem muito a ver com a determinação de ser aceita ou rejeitada. É o que eu acabei de falar sobre a apresentação diante do cliente. Mas nós estamos agora falando sobre a maneira que nós vamos apresentar a verdade, a maneira que nós vamos apresentar Cristo, que é a verdade. Às vezes nós apresentamos a verdade e não apresentamos a Cristo. Não sei se vocês já observaram essa conexão. Muitas vezes a gente apresenta a verdade. Como a gente apresenta a verdade? Olha, a igreja de Deus é essa. E a maneira de se comportar na igreja de Deus é essa. E esquecemos de Cristo. Então, a verdade ela está em Cristo. E é de lastimar que muitos não reconheçam que a maneira em que a verdade bíblica é apresentada tem muito a ver com as impressões feitas sobre a mente das pessoas, com caráter cristão formado mais tarde na vida de quem recebe essa verdade. Ou seja, se eu apresentar a igreja, vai haver um conflito com essa pessoa que eu posso saber ou não de qual igreja ele é. Mas quando eu apresento a Cristo, eu vou levar essa pessoa a meditar sobre o caráter, mas principalmente sobre o poder de Cristo na resolução daquilo que ela esteja passando naquele momento. Que, em vez de imitar
E assim, muitos conhecem Cristo através daquilo que eles recebem dessa verdade. Em vez de imitar a Cristo e a sua maneira de trabalhar, nós estamos sendo muito severos e críticos e ditadores. Eu achei, assim, uma reflexão essa palavra. Em vez de imitar em Cristo e sua maneira de trabalhar, muitos são severos, críticos e ditadores. Qual era a maneira de Cristo? Primeira coisa que Cristo, que eu percebo na vida dele, na maneira dele aportar as pessoas, abordar as pessoas, era Cristo ele tinha algumas características importantes. Por exemplo, ele é perdoador. Então, quando ele chegava diante das pessoas, ele não estava preocupado em condenar, mas em perdoar. Ele era misericordioso, ele é bondoso e ele é instrutor. Lembra de Madalena? Vai e não peca mais. Então, ele estava instruindo. Você precisa sair dessa situação. E nessa situação que você vive, ela vai levar você à morte. Mas ele era direto, e as palavras diretas e bondosas dele foi muito, assim, resolveu a situação dela. Foi uma palavra de uma profundidade tremenda que ela tomou a decisão de ir e não pecar mais. E nos adverte que nós estamos muitas vezes sendo severos. Faz lembrar uma história do passado que foi se fazer um trabalho junto a uma comunidade e alguém chegou e disse assim mesmo para a pessoa da casa, olha, foi falar sobre os mandamentos e quando se fala em mandamento, a primeira coisa que eu creio que a maioria, grande parte, de nós falamos sobre o sábado. E às vezes eu fico assim preocupado comigo de focar o sábado e não focar a Cristo. Sábado, ele é sagrado, o sábado, às vezes se coloca o sábado num pedestal e não se apresenta a Cristo. E quando se apresenta a Cristo, automaticamente o sábado é respeitado. Aí a pessoa disse assim mesmo, para uma pessoa que não conhecia, para uma pessoa que é leiga, uma pessoa que está ali, esteve ali disponível para ter uma instrução, para conhecer algo. E aí disse assim, olha, o sábado é um dia sagrado. Ou você guarda o sábado, você vai queimar no fogo do inferno. Nunca mais a porta foi aberta. Como é que você vai dar uma mensagem dessa para alguém que nunca recebeu uma mensagem? Aí diz aqui que nós estamos sendo severos. E nós precisamos saber que as mensagens mais surpreendentes são proclamadas por homens designados por Deus. Mensagem capaz de advertir o povo a despertar. Então, quer dizer que, enquanto alguns são irritados pela advertência, eles resistem à luz. Por quê? Porque a maneira que foi dada essa mensagem. Precisamos também ter em nossas cidades evangelistas consagrados. Nós precisamos compreender que o primeiro ponto para que possamos ser evangelista de poder, o que é um evangelista de poder? É um evangelista em que ele deixa uma mensagem e as pessoas fazem uma reflexão sobre essa mensagem e tenham o desejo, o sentimento de, não, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso tomar uma atitude. Esses são os evangelistas consagrados, que deixaram uma mensagem. Mas, para isso, o que se faz necessário? Que, por intermédio, nós temos que apresentar uma mensagem decididamente para sacudirmos o ouvinte. E nós só conseguimos ter esse êxito através do Espírito Santo. Mas como é que nós podemos ter o Espírito Santo? É uma pergunta assim muito importante também que eu me faço. Como podemos ter o Espírito Santo? Porque nós pouco falamos sobre o Espírito Santo e quando nós pedimos as bênçãos para aquele pregador, nós pedimos que o Senhor use pelo Espírito Santo.
Senhor, toque seus lábios com brasa viva do seu Espírito. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele precisa habitar nesse templo. E esse templo, ele precisa ser esvaziado para que o Espírito Santo se faça presente. Ele não pode habitar num templo que está cheio. E, humanamente, nós falamos, nós estamos cheios de quê? De maldades. Outra coisa que nós precisamos compreender é que grandes ideias da verdade bíblica não vos apresentei a vós mesmo, mas tão grande é a presença e a preciosidade da verdade, que realmente tão abarcante, tão profunda, tão ampla, nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos perder de vista. Só há uma maneira de nós apresentarmos a verdade, é quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós vivemos, quando nós temos intimidade com Cristo Jesus. Precisamos centralizar a nossa vida toda em Cristo. E é importante dizer que João 17 fala sobre essa questão, quando ele reúne e diz, olha, eu quero avisar, eu quero informar, ou quero ampliar, ou então eu quero relembrar que está chegando a hora. Estamos indo para a fase final do plano e está chegando a hora de eu ser crucificado. E ele diz, o conforto que ele disse, olha, mas não se preocupem, eu vou ter que ir, mas vem o Espírito Santo Consolador. E aí ele mostra qual é a função dele, ele diz, olha, o que ele vai fazer, qual é a função desse Consolador? É me apresentar. Então, os pregadores precisam apresentar a Cristo em todos os seus sermões, em todas as suas palavras, em todos os seus estudos bíblicos, em todas as suas abordagens, em todas as suas oportunidades. Nós precisamos, não digo os pregadores, mas todos nós precisamos apresentar a Cristo. Agora, evangelismo fala uma coisa muito importante para nós. Eu queria ler o que está escrito para nós. Diz que as reuniões para testificar as profundezas da manifestação do Espírito. As nossas reuniões, elas têm que testificar. As nossas reuniões, elas têm que ser focadas, elas têm que levar a gente a meditar, levar a gente a pensar, levar a gente a entender o papel profundo que ele tem que ter em nossas vidas e que nós precisamos deixar que ele tenha em nossas vidas. Diz que em nossas reuniões realizadas na cidade, em nossas reuniões campais, não pedimos grande demonstração, mas pedimos que os homens que vão perante o público para apresentar a verdade tomem as coisas a sério e revelam que Deus com ele está. Deve haver busca especial de Deus para que o desenvolvimento da reunião possa ser efetuado sob uma profunda manifestação do Espírito Santo. Não deve haver mistura de erro com direito. Então, nós vamos agora para várias assembleias, que se inicia esta semana, e a gente sempre pede, né, nas reuniões que, tanto campais como reuniões na igreja, e nós sempre pedimos que o Senhor esteja ali, que o Espírito Santo dele esteja presente e que ele conduza as reuniões, ele conduz os assuntos a ser tratados. Mas nós, em muitas situações, nós acabamos, durante essas reuniões, durante essas decisões, a gente acaba tendo, às vezes, um atrito aqui, um atrito ali. Por quê? Porque eu quero que seja da minha forma, o seu João quer que seja da forma dele, o seu José acha que tem uma outra forma. É normal ter linha de raciocínio diferentes, claro, e deve haver, por quê? Porque nós precisamos encontrar o consenso. O que nós devemos fazer nessas linhas de raciocínio diferente é dobrar os joelhos, pedir pelo Espírito Santo que mostre qual das três vertentes, ou qual das três opiniões é aquela que Deus quer. Não podemos tomar decisões próprias e, muitas vezes, aquela decisão, aquela instrução que não foi aceita, nós ficarmos chateados. O Espírito não deixa nós chateados. O Espírito, ele deixa nós com a sensação que a melhor decisão. Então, por isso que nós precisamos ter
dentro das nossas reuniões, realmente o consenso através do poder do Espírito. E a gente só consegue ter isso através daquilo que nós estamos fazendo nessa madrugada. Oração. E a oração passa pelo desejo de pedir ao Espírito Santo para que a nossa ideia, posso dizer assim, tiver de conserto com ele, que seja aceita. Mas, se não, que é o Espírito Santo que deve tomar essas decisões. E nós temos que ter, irmãos, diz que nós temos que ter mais zelo nas nossas atividades. E essa palavra aqui, ela é importante para nós. Precisamos quebrar a monotonia de nossas atividades religiosas. Nessa semana, nós escutamos um presidente, na semana de oração que se passou sobre os pastores, sobre as suas vidas, suas famílias, sobre as decisões que vão começar a ser pautadas e decididas. Esse pastor disse assim mesmo: nós fazemos muitas festas e nós não estamos trabalhando a parte missionária. E aqui está escrito: precisamos quebrar a monotonia de nossas atividades religiosas. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu faço uma reflexão comigo. Eu acho que nós estamos muito, desculpa a expressão, por favor, me perdoe, muito no oba-oba. E é tempo, hoje, muitos pregadores vão ao púlpito e dizem: nós estamos chegando à parte final da história. E às vezes não é preciso nem subir ao púlpito, nas nossas conversas diárias, nós estamos chegando à parte final da história. Mas por que nós estamos chegando à parte final da história? Porque Deus, Jesus com o discípulo, ele mostrou o que iria acontecer. Então, cada dia mais, o mundo ele vai se aprofundando nas trevas. Como eu sei que esse mundo está se aprofundando nas trevas? Cada dia mais as pessoas não têm mais paciência com umas com as outras. O amor já esfriou faz há muito tempo, cada dia piora. E a gente vê a violência física, a violência verbal, a violência emocional, a violência espiritual. Eu peço perdão, eu vi o testemunho da nossa irmã, e eu creio que levou a ela essa situação, violência espiritual. O que é uma violência espiritual? Eu impor a quem quer que seja, diz: olha, ou você aceita essa verdade, ou tu vai queimar. Ou então, faz daquela pessoa que não aceita aquela verdade naquele momento motivo de chacota. Então, o mundo ele está mal. O mundo ele está indo para um caminho que não tem mais volta. Cada dia é um passo a mais para o abismo. E aí, esse momento é um momento de quê? De jejuar, de chorar, de clamar. E nós estamos fazendo festas. E as nossas festas, muitas vezes, elas não têm a apresentação de Jesus. Ela tem a apresentação daquele prato bonito, né? Daquela comida deliciosa, daquela festa na hora do almoço. Às vezes nós saímos do culto sem nem lembrar da palavra que foi discorrida ou apresentada, daquele pão espiritual. E aí é dado essa advertência para nós. Precisamos quebrar a monotonia de nossas atividades religiosas. Estamos realizando uma obra no mundo, mas não mostramos suficiente atividade e zelo. Se fôssemos mais fervorosos, os homens se converteriam da verdade de nossas mensagens. A falta de vida e a monotonia de nosso culto a Deus repele muitos que nos observam para ver se há em nós zelo profundo, fervente e santificado. Nós temos muitas coisas escritas na palavra de Deus que diante de Deus tem que ter o quê? Adoração, santificação, respeito. E nós, muitas vezes, estamos indo à igreja para fotografar, para nos abraçar, para nos tagarelar, e não estamos observando que ali tem que ter um respeito, que ali tem a presença do Senhor, que nós temos que ir ali para adorar. E quando nós adoramos, o que acontece quando nós adoramos? Nós escutamos a voz do Espírito Santo. Quando João estava na ilha de Patmos adorando, ele escutou
No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? O dia sagrado. Ele escutou a voz do Espírito Santo. E a continuidade diz assim mesmo, olha, a falta de vida e a monotonia de nosso culto a Deus repele muitos de que nos observam. Aí continua dizendo assim, a religião formal não serve para esse tempo. Eu vou repetir o que está escrito. A religião formal não serve para esse tempo. Sabe o que é uma religião formal? Uma religião formal é quando eu vou à igreja porque eu tenho que ir. E muitas vezes eu vou à igreja porque eu tenho que ir, porque às vezes eu fico preocupado com os irmãos, não com Cristo. E eu preciso ir na igreja porque eu sábado não fui, quarto não fui. Qualquer os irmãos vão estar dizendo que eu não estou mais na fé. Eu preciso ir na igreja. Não. Eu quero ir à igreja, porque é ali que eu sinto conforto e é ali que eu sinto a presença de Jesus. Dando continuidade dizendo assim, olha, podemos praticar todos os atos externos do culto, e não obstante, está tão destituído da influência vivificante do Espírito Santo, como estava o monte de Giboa no orvalho e da chuva. Necessitamos de uma unidade espiritual, bem como os dois claros raios do sol da justiça, para nos enternecer e subjugar o coração. Uma reflexão importante individualmente. Será que todos os cultos nós estamos saindo com a mente aliviada, com o coração aliviado e sentindo leveza pela presença e a certeza do Espírito Santo? Será que todos os cultos? Por isso que há uma advertência. Nós precisamos acabar com aquele culto formal. Nós precisamos pedir e clamar para que o Espírito Santo se faça presente e a gente ouça a voz dele. E eu creio, eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas, queridos, eu creio que quando nós entramos dentro do ambiente da igreja para o culto, e a gente anda para um lado, anda para o outro, e beija um, e beija outro, e cumprimenta outro, e cochicha aqui, cochicha ali, será que a gente sente a presença desse Espírito? Porque quando o pregador vai abrir a palavra, a nossa mente já está cheia de coisas, nós já conversamos um monte de coisa com nossos queridos irmãos, a gente já tratou de outros assuntos, quando ele vai abrir o pão, a mente já está cheia de coisa, e às vezes esse pão, essa mensagem não entra na mente, porque ela já está preenchida com outras coisas. Agora, quando eu entro nessa recinto, com o sentimento de escutar a voz do Espírito Santo e ter resposta daquilo que eu preciso, eu tenho certeza que eu saio com a resposta dada. Por quê? Porque essa mente, ela entrou vazia e ela entrou com um único propósito, escutar a voz de Deus. De Deus se faz falar. Para nós, o que queremos criar não é a excitação, uma reflexão profunda e fervorosa, a fim de que as pessoas escutam, façam uma obra sólida e verdadeira, correta, genuína, que seja tão duradoura quanto a eternidade. Você já participou de algum culto que você sentiu a voz do Espírito Santo, a presença de Deus, e você chega ali no pregador e diz, muito obrigado pela tua mensagem. É isso que nós precisamos. Nós precisamos escutar a mensagem, nós precisamos entender o que é que essa mensagem traz como positivo para a nossa vida. Nós precisamos disso. Diz aqui para nós que não pode esperar que as pessoas vejam logo as vantagens da verdade sobre o erro que acariciavam. A melhor maneira de expor a fraude e o erro é apresentar as provas da verdade. Essa é a maior condenação que pode ser feita ao erro, de ser pai com reflexo brilhante à luz do sol da justiça, a nuvem de treva que para sobre as mentes. Nós precisamos apresentar às pessoas, nós precisamos mostrar a mesma maneira que Cristo mostrava. Lembra que tudo ele dizia assim, olha, está escrito. Está escrito. Por que Jesus diz assim, está escrito? E uma outra palavra que ele também falou, ele diz assim, olha, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, de entendimento. Então, nós estamos perecendo porque nós não estamos estudando.
E nós, se estamos estudando, nós não estamos pedindo para que aquele estudo seja esclarecido pela voz do Espírito de Deus. Então, ele diz assim, quando ele diz está escrito, ele diz assim, vai estudar. Ele apresentava aquele tópico, podemos dizer, ele apresentava a resposta de uma pergunta, ele dizia, está escrito, então ele comprovava. Nós devemos buscar essas informações. É uma coisa muito importante dentro do evangelismo, que nós precisamos conquistar a confiança das pessoas. Os que trabalham para Cristo devem ser homens e mulheres de discrição, de maneira que os que não lhe compreendem as doutrinas sintam inclinados a respeitar e a considerar como pessoas desprovidas de fanatismo, isentas de leviandade e impetuosidade. São 3 coisas que nós temos que tirar. Porque nós, muitas vezes, você vai fazer um trabalho, vamos dizer ali, de porta em porta, por exemplo, o departamento de oração de trabalho de porta em porta, um evangelismo de porta em porta. Posso orar por você? Meu nome é Seu João, eu queria orar por ti. Você me concede essa oportunidade? Todo mundo quer e todo mundo pede oração. E aí você faz uma oração, de repente tem a oportunidade de abrir ali uma palavra, e aquela pessoa ali, ela pode ser uma pessoa que ela não estudou, ela pode ser uma pessoa que ela não teve a oportunidade de uma educação. Então, ela vai escutar como cortesia, então como uma pessoa educada, mas às vezes não fica, ela não consegue compreender na mente. Mas diz que a descrição nossa, a maneira como nós apresentamos essa verdade, a maneira como nós chegamos a esse lar, a maneira como nós falamos, se tudo isso for de acordo com a característica de Cristo, ela vai ser impressionada. Ser impressionada. E relata para nós que nós precisamos ser evangelistas termos lucidez nas nossas palavras, nós sabermos passar a palavra sem mistura de coisas, sem ideias nossas, mas uma palavra pura e verdadeira. Cristo raramente buscou alguma vez provar a verdade, e é verdade. Então, ele nunca buscou provar que a verdade é verdade. Ele ilustrava a verdade em todos os seus ensinos e deixava depois que seus ouvintes a liberdade de aceitar ou de rejeitar. Eles que escolhessem. Ele não forçava ninguém a crer. Quando você vê ali no Sermão da Montanha, ele instrui as pessoas o quê? A piedade, né? A piedade prática. Ele esboçou claramente o dever. Ele fala assim de uma maneira que a verdade foi a consciência das pessoas. E é importante dizer que o poder manifestado pelos discípulos era revelado na clareza e no fervor com que eles expressavam essa verdade. O que é a clareza? É você passar uma informação, é você dizer à pessoa de uma maneira simples e sucinta. Simples, na simplicidade. E essa simplicidade, ela tinha profundeza na eficácia dos discípulos, porque eles viveram e conviveram com Cristo. Eles sabiam do que estavam falando, eles sabiam de quem eles estavam falando. E essa verdade também é para nós. Nós também temos essa oportunidade de apresentar a Cristo quando nós vivemos com Ele, quando nós conhecermos Ele. Diz que no ensino de Cristo não existe raciocínio longo, rebuscado, complicado. Não. É simples e direto. O ministério de Cristo, ele olhava direto o coração. E é importante dizer que ele era um livro aberto. Ou seja, o que a pessoa via nele era ele. É assim que nós temos que ser. Às vezes nós vamos fazer um trabalho missionário, queridos, e a gente se alonga. A gente começa de Gênesis lá até Apocalipse, se alonga. E aí a pessoa, ela quer compreender Gênesis, mas a gente já passou numa correria e chegamos lá em Apocalipse e não entendeu nem de Gênesis, nem de Apocalipse, não entendeu foi nada. E muitas vezes nessa correria, essa maneira de apresentar, nós acabamos perdendo a oportunidade. E uma coisa que está muito claro para nós aqui em evangelismo é
Nós temos que apresentar a verdade às pessoas, mas não cobrá-las. Cristo não cobrava, ele apresentava, e a decisão era tomada por eles. Nós estamos perdendo, creio nisso, almas a Cristo. Nós estamos perdendo pessoas, tem pessoas perdidas dentro da igreja. Se vocês observarem, a igreja é formada de 3 classes. Tem aqueles que estão ali no movimento, né? São aqueles que fazem as coisas andarem ali dentro da igreja. Aí a segunda classe são aqueles que são insatisfeitos, que eles vê defeito em tudo, não tomam posição, mas a língua é ácida para a crítica. E nós estamos tendo aquela terceira classe que está lá no fundinho da igreja, que frequenta a igreja já, às vezes, muitas vezes, anos, mas não tomou uma posição de batismo, nenhuma posição, por quê? Porque ainda não compreendeu. E nós deixamos aquilo ali sem observar. E Deus lhe dá as palavras adequadas, que é privilégio de trabalhar pela conversão dessas almas. É levada a essa vocação. Então, a fim de capacitar a gente para esse trabalho, o que Deus faz? Ele fortalece as nossas faculdades mentais para que a gente possa ter clareza e lucidez. Foi assim que ele fez com Daniel. Então, quando nós ensinamos isso para as pessoas que estão em trevas, o que acontece? A verdade ilumina não somente a nós, mas essa verdade ela é compreendida ainda melhor por nós mesmos e pelas pessoas que estão observando. Então, Deus ele não dá a palavra adequada de falar. Foi feito um evangelismo agora em São Luís, foi levado o coral aí para uma estação rodoviária, onde as pessoas chegam, descem vários ônibus, muitas pessoas, e o coral ficou ali cantando, ali, louvando ao Senhor, as pessoas paravam, muitos saíam e entravam. O mundo está assim, né? As pessoas estão correndo. A mente humana ela está totalmente focada para o bem-estar, a procura desse bem-estar. E as pessoas entram e saem. E aí uma parte, assim, foi levando essas revistas, entregando e tal. Me chamou a atenção 2 coisas. Alguém chegou comigo, depois que eu entreguei as minhas revistas, aí eu fiquei do outro lado, escutando o coral e observando, porque já não tinha mais revista. Alguém tocou no meu ombro e disse assim mesmo, esse coral aí é da igreja adventista? Eu perguntei por quê? Porque a adventista não faz trabalho missionário. Não vai para a rua. Isso não é da adventista. Aí eu falei para ele, expliquei para ele qual era a igreja, mas me trouxe uma reflexão na pergunta daquele homem. Nós estamos fazendo trabalho evangelístico? Vamos fazer uma autoanálise nas nossas atividades semanais e mensais e anuais ou semestrais, um relatório. Esse trabalho evangelístico está sendo feito na rua, ele está sendo feito dentro da igreja. Nós estamos mais na rua ou nós estamos mais dentro da igreja? Nós estamos mais nos congratulando e festejando com as pessoas lá no mundo, ou nós estamos nos congratulando e festejando com nós mesmos? Aí ele saiu, depois ele voltou. Quando ele voltou, aí o coral cantou mais um louvor, e aí ele começou a bater palma, né, agradecendo. Aí me trouxe uma outra reflexão. Como as pessoas precisam dos discípulos? Como as pessoas precisam dos missionários? E a evangelismo, lá foi escrito em cartas, em 1892, relata assim para nós, olha, menos controvérsia e mais de Cristo. Precisamos muito menos de controvérsia e muito mais apresentação da pessoa de Cristo. Nosso Redentor é o centro de toda a nossa fé e esperança. Os que podem apresentar o seu amor inigualável, inspirar nos corações o desejo de dar de suas melhores e mais santas afeições, estão fazendo uma obra grandiosa e santa. Nós estamos numa semana de oração por tudo que vai acontecer nas reuniões. E eu sempre peço que seja um presidente missionário. E eu sempre peço para que esse presidente seja missionário e que a igreja seja missionária. Porque muitas vezes o presidente, o pastor é missionário e a igreja pega, desculpa a expressão,
pega um pedaço de ripa e solta a ripa na costa do pastor porque ele não aparece na igreja, porque ele vem pouco à igreja, porque esse homem viaja demais. Mas espírito de profecia diz que ele não tem que rodear a igreja. Quem tem que fazer o trabalho na igreja são a membresia. E ele tem que ir pregar a mensagem, porque as ofertas para pregar a mensagem. Aí a gente oferta e cobra que ele tem que estar lá no púlpito pregando. Mas espera aí, mas a igreja não é missionária? Diz que muitos sermões argumentativos pregados raramente enternece e subjuga a alma, porque nós estamos preocupados que o nosso pastor não está vindo na igreja. Se tu puxar o relatório, o camarada andou em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Diz para nós que nós não devemos atacar. Irmãos, os que defendem a verdade podem ser justos e agradáveis. Não há necessidade de intromissão humana. Não vos compete usar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usá-lo a vós. Cuidar de não atacar nenhuma vez. Precisamos de que o Espírito de Deus nos seja a vida e a voz. Nossa língua deve ser como a pena de um escritor capaz, porque o Espírito de Deus fala através de instrumentos humanos. Ao usar-te dessa censura e ataque, misturar-te parte de vós mesmos, e nada precisamos dessa mistura. Às vezes nós encontramos alguém de outra fé que faz uma pergunta, ou quer, bora estudar, e a gente, bora estudar. Muitas vezes, nesse estudo, a gente, como diz aqui, a gente usa ataques misturado com aquilo que a gente acha, que a gente pensa, que a gente quer impor às pessoas a aceitação do evangelho e a aceitação da verdade, não do eu. Mas Cristo, ele falava, e a decisão é nossa. Uma coisa muito importante que nós talvez não estejamos nos atentando, diz que nossa obra não consiste em atacar o governo, mas em preparar um povo para estar de pé diante do grande dia do Senhor. Às vezes eu vejo com tristeza alguns amigos meus da fé, um é direita, o outro é esquerda, e aí brigam por causa de uma política que não é para se intrometer. Muito claro, nossa obra não consiste em atacar o governo, mas em preparar um povo para estar em pé diante do grande dia do Senhor. Quanto menos ataque fizermos às autoridades e ao governo, tanto mais realizaremos para Deus. Nós precisamos orar por nós, pelas autoridades. Não se vê quase, é inexistível nós orarmos pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado. Nós não fazemos isso. E nós precisamos fazer isso porque é a caneta deles que vai tomar a decisão sobre a perseguição, sobre nossas vidas. Enquanto isso, nós estamos brigando porque o meu presidente é esse, não porque o meu é aquele, porque esse cara é comunista, porque esse cara... Acaba com isso. Se quisermos convencer os descrentes de que possuímos a verdade, que santifica a alma e transforma o caráter, não devemos acusá-los veemente de seus erros. Se o fizermos, obrigá-los a concluir que a verdade não nos torna bondosos nem corteses, mas áspero e rudes. Está metido na política, cai fora, meu irmão. Mas entra no teu quarto para orar pela situação política do país. Nós precisamos apresentar a verdade, e muitos têm apresentado a verdade de maneira violenta. No passado, têm apresentado a verdade de maneira violenta, usando como se for um chicote. Isso não glorificou o Senhor. Lembra? Não glorificou. Nós temos que apresentar a verdade de uma maneira correta. Queria concluir com esta palavra que está escrita. Foi escrita em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, em 1913. Discurso simples, clareza de expressão. O Senhor deseja que aprendais a usar a rede do Evangelho. Muitos necessitam apresentar essa arte para seres bem-sucedidos em vossa obra, as malhas da vossa rede, a aplicação das Escrituras. Deve ser finas e o sentido facilmente compreensível. Então, ponde especialmente cuidado no recolher a rede. Ide direto ao ponto. Fazer com que as ilustrações falem por si mesmas.
Por maior que seja o conhecimento de um homem, tornar-se de nenhum valor, a não ser que ele o saiba comunicar a outros. Que a emoção de vossa voz, seu profundo sentir, produz a sua impressão nos corações. Animai-vos, vossos alunos, a se entregarem a Deus. Tornai claras as vossas explanações, pois sei que muitos há que não compreendem muitas coisas que lhe dizem. Que o Espírito Santo molde e aperfeiçoe o vosso discurso, purificando de toda a escória. Falai com as crianças, lembrando de que há muito bem avançados em anos que não passam de crianças no entendimento. Por meio de fervorosa oração e diligente esforço, havemos de obter aptidão para falar. Essa aptidão inclui a pronúncia clara de cada sílaba, pondo a acentuação nos lugares que a requerem. Falai devagar, muitos o fazem rapidamente, amontoando com precipitação as palavras umas sobre as outras, de modo que fica perdido o efeito do que dizem. Ponde-nos que dizer o Espírito e a vida de Cristo. Deus abençoe a cada um de nós muito mais neste dia. E que Deus, através do Espírito Santo, nos dê a clareza para que nós tenhamos o desejo de conhecer a Cristo e a Ele crucificado, e assim apresentar em nossas vidas para as pessoas um Deus vivo. É o meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.